Continuando, produtos notáveis, vamos agora para quadrado da diferença de dois termos. Tal qual quadrado da soma, nós vamos ter facilidade agora, porque a única diferença é justamente o sinal. Soma, sinal de mais, diferença, sinal de menos. Então, vamos à definição. Mas basicamente seria multiplicar o x menos y duas vezes, já que nós temos x menos y ao quadrado. Podemos proceder pelo método tradicional, cada termo de um multiplicando cada termo do outro, o x multiplica o x multiplica o y, depois o menos y multiplica o x e o menos y multiplica o menos y. Então, nós vamos ter, ao invés de todos os sinais positivos, estes termos semelhantes, nós vamos trabalhá-los com o sinal negativo. Lembrando que sinais iguais soma-se e conserva-se o sinal. Se nós temos dois sinais negativos, somamos, conservamos o sinal de menos. Vamos lá, pela definição. X menos y ao quadrado, nós vamos ter primeiro termo x, segundo termo y. Quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos, olha só a diferença agora, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o que a gente observa? A única mudança com relação ao quadrado da soma é o sinal de menos no termo do meio. Então, ao invés de mais duas vezes, nós teremos menos duas vezes. Pelos exemplos aqui, 3a menos 4b ao quadrado. Primeiro termo é 3a, segundo termo, 4b. Esse sinal de menos vem para cá o menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Então, vamos lá. 3a elevado a 2, eu vou fazer 3 elevado a 2, que é 9, e o a elevado a 2, que é a ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 4, menos 24. A vezes B, AB, mais o quadrado do segundo termo, 4b ao quadrado, nós temos 16b ao quadrado. Então, percebam que o sinal da diferença está aqui no segundo termo, nesse termo do meio. Outro exemplo que nós temos, a ao cubo menos xy, tudo isso elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, que é a elevado a 3 ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, essa é a definição de quadrado da diferença de dois termos. Vamos para o exercício, aquela mesma primeira questão. Vamos ver quais são as questões que se encaixam nesta definição para que a gente possa resolver. Primeiro que nós temos é a letra C, 7a menos b ao quadrado. O que eu vou fazer? Pegar o primeiro termo, que é 7a, elevar ao expoente 2. Percebam que eu coloco o 7 ao quadrado e o a ao quadrado, para a gente não esquecer que são os dois termos que eu tenho que elevar ao quadrado. Menos duas vezes 7a, que é o primeiro termo, que multiplica o b, que é o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é b. Então, fazendo aqui, desenvolvendo, nós teremos 49 ao quadrado menos 14ab mais b ao quadrado. Próximo que nós temos é a letra F. A elevado a 2 menos 4y ao quadrado. A elevado a 2 ao quadrado, percebam que eu coloquei dentro do parêntese. Novamente, nós temos uma propriedade, que é a potência de potência. Nós vamos multiplicar os expoentes. Menos duas vezes o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ficando, então, a elevado a 4, porque 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes 4 é menos 8, a elevado a 2y, mais 16y ao quadrado. Percebam que 4 ao quadrado, 16, e o y ao quadrado permanece. Então, nessa questão, nós tivemos duas alternativas onde a gente poderia utilizar o quadrado da diferença.
O último produto notável que nós vamos utilizar, que nós vamos estudar, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Lembre-se que quando a gente fala produto, é uma multiplicação. Eu vou ter uma soma e uma subtração de termos semelhantes, de termos iguais. Então, o que que nós temos? Produto da soma pela diferença. Esse é bem mais simples da gente desenvolver, porque nesse caso aqui vai haver uma eliminação de um dos termos, desses termos aqui do meio. Sempre serão dois termos o resultado. Sempre serão dois quadrados. Então, vamos lá. A definição seria quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, se eu tenho x mais y multiplicado por x menos y, primeiro termo é x, segundo termo é y. Quadrado do primeiro termo, que é x, menos quadrado do segundo termo, que é y. X ao quadrado menos y ao quadrado. Problema resolvido. Vamos para esses exemplos aqui. X ao quadrado mais 7y, que multiplica x ao quadrado menos 7y. Perceba que até a forma da gente escrever o produto notável é um pouquinho diferente. Quando eu tinha x ao quadrado, ou algum outro termo somado com ele mesmo ao quadrado, eu só tinha um termo elevado a 2, ou soma ou subtração. Aqui eu tenho o mesmo termo sendo multiplicado, só que um positivo e outro negativo. O que a gente vai fazer? Primeiro termo, x ao quadrado. Segundo termo, 7y. Vou fazer os dois termos ao quadrado separadamente, colocando o sinal de menos entre eles. X ao quadrado menos 7y ao quadrado. Lembrando de multiplicar 2 vezes 2, que é 4. 7 ao quadrado, 49. Y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Esse outro exemplo, nós temos 4 menos xy elevado a 2, que multiplica 4 mais xy elevado a 2. Primeiro termo é 4, segundo termo, xy. 4 ao quadrado menos o segundo termo, xy ao quadrado. Tudo isso elevado a 2. Então, 4 ao quadrado, 16, x elevado a 2, e esse y fica elevado a 4, porque aqui eu apliquei a propriedade da potência. Voltando à primeira questão, vamos ver quais são as alternativas que a gente vai utilizar esse produto notável. Começando pela letra A, o que nós temos? 8x mais 1, que vai multiplicar 8x menos 1. Como eu sei que é produto da soma pela diferença, primeiro termo é 8x, segundo termo é 1. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1. Problema resolvido. Letra E nós também temos. Como não vamos ter multiplicação de coeficiente, fica mais fácil ainda. AX mais B que multiplica AX menos B. Primeiro termo é AX, segundo termo B. Então, AX ao quadrado fica ao quadrado, x ao quadrado. B ao quadrado, B elevado a 2. Somente isso. Letra G, temos uma multiplicação por decimal, não tem problema, vamos fazer o mesmo processo. 1,4 é o primeiro termo, ABC é o segundo termo. 1,4 ao quadrado menos ABC ao quadrado. De onde veio esse 1,96? Lembra da multiplicação de decimais. Multiplicamos normalmente como se não tivesse vírgula, depois a gente conta as casas decimais. Por que duas casas decimais? Porque aqui eu tenho uma, com outra casa decimal, duas casas decimais, 1,96. Para terminar, nós temos uma última aqui com fração. BC menos 1 meio a elevado a 2, que multiplica BC mais 1 meio a elevado a 2. Mesmo processo. BC elevado a 2 menos 1 meio a elevado a 2 ao quadrado. Lembrando que o B e o C vão ser feita a propriedade da potência. Lembrando que tanto no B quanto no C eu tenho um expoente 1, está oculto, mas eu tenho que contar com ele. Então, B ao quadrado, C ao quadrado, menos 1 quarto de A elevado a 4. 1 meio que multiplica 1 meio é 1 quarto. A elevado a 2 elevado a 2, nós temos A elevado a 4 devido à multiplicação.
Então, com isso, a gente fecha a primeira questão da atividade. Pensem bem, todos esses métodos para resolução de produtos notáveis, eles só tendem a ajudar vocês nas questões futuras ou em conhecimentos futuros que vocês vão poder aplicá-los. Boa sorte!